Muito bem. Então, dita essa primeira parte, a gente vai entrar na rotina do colaborador. Dependendo do tamanho da sua empresa, esse processo inicial ele vai demorar amanhã, meio período, ou vai demorar de repente o período todo, né? Mas feito isso, a gente vai entrar na rotina da vida dele, que é apresentar para ele a função que ele irá desempenhar. Nesse momento de apresentar a função que ele irá desempenhar, dois cuidados precisam ser tidos e são fundamentais, de fundamental entendimento. Quem irá fazer o acompanhamento dessa explicação primeira? Então, na medida do possível, dependendo do tamanho da sua empresa, se você, líder, puder acompanhar de perto esse processo, quem vai te treinar, então, aqui na sua função é a Gabriela. Gabriela está conosco há X tempo, faz X coisas, ela é responsável pelo treinamento, ela está aqui há tanto tempo, ela consegue entregar tal resultado, ela será para você uma referência, nós queremos que ela seja a sua anjo, sua madrinha, o elo de ligação entre você e a sua atividade operacional, sua atividade prática. E agora, durante um período, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo da função, dependendo do processo, dependendo do acompanhamento, você vai então conhecer a sua atividade. Aonde você vai sentar, qual é o seu setor, o seu e-mail, o seu número de telefone, o seu contato WhatsApp, a sua assinatura, com quem você vai se relacionar, com quais clientes, como vai ser o sistema, quais são as telas, enfim, a atividade operacional, né? Então, nesse momento, também é fundamental que o líder esteja presente ou muito próximo, que a pessoa saiba que você está junto, mesmo que não esteja junto de corpo, né, acompanhando essa atividade presencialmente, mas que você esteja acompanhando tudo que a Gabriela está fazendo, que você esteja acompanhando tudo que está sendo ensinado para ela. E aí vai se passar esse primeiro start, digamos assim, da função, a primeira explicação da função, né? Quais que são os principais desafios dessa função? Qual é a nossa dificuldade em relação a essa função? Quem fazia essa função antes? O que poderia ter feito melhor? O que já fazia que era muito legal, que precisa ser mantido? Enfim, contextualizar, ensinar com materiais gravados, com materiais de apoio, com playbooks, com apostilas, com e-books, com todo o material necessário para que ele compreenda de fato qual é a sua função, para que ele conheça e tenha todos os elementos, digamos assim, para conhecer a sua atividade, para saber fazer a sua atividade. Aqui nós teremos mais meio período, ou talvez um dia todo, ou talvez 5 dias, ou talvez 4 dias. Algumas empresas têm sistemas mais complexos e passam por um processo de treinamento do sistema, de usabilidade do sistema, de conhecer os manuais do sistema. Não caia, por favor, no erro de dizer: leia este manual que você vai entender. Esqueça isso. Tem pessoas que não fazem ideia ou que não conseguem aprender através da leitura de manuais. Tem pessoas que precisam obrigatoriamente experimentar, pegar na mão, ouvir exemplos, ouvir histórias, conhecer caminhos, pegar atalhos. Porém, aqui tem um grande segredo. Além dos materiais de apoio e do tempo necessário, quem fará este treinamento? Qual é o estado de espírito e ânimo desse treinador? Esse treinador, ele está aqui para nos defender? Ele está aqui realmente para fazer aquilo dar certo? Ou ele já está cansado de treinar tantas pessoas e nem acredita mais naquele processo? Também ele não conhece esse colaborador novo. Ele também é só uma pessoa que está ali para treinar.
Então percebam que a palavra contexto, contextualização, clareza, explicação, transparência, experimentação são palavras fundamentais nesse processo. Não adianta você escolher o melhor, gastar um tempão na seleção e fazer a integração, o treinamento, o onboarding e a primeira semana de trabalho dele ser fria, ser distante, ser indiferente, porque é apavorante. Tenta lembrar como é que foi o seu primeiro dia de trabalho. Tenta lembrar como foi a sua primeira semana de trabalho. As pessoas explicam para nós coisas que para elas são óbvias, mas que para nós não fazem o menor sentido. Para nós não tem muita noção de ser, não tem muito porquê ser daquele jeito. Nós precisamos de mais tempo para poder processar, para conseguir contextualizar. Nós precisamos de experimentação para poder corroborar e para poder compreender de forma clara o que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo aqui. Então tenham a mais absoluta certeza que esse processo de acolhida e de treinamento, ele definirá em muitas vezes o sucesso e a permanência do colaborador. Ele definirá como esse colaborador nos vê. Ele definirá a opinião que esse colaborador tem de mim enquanto líder e da minha empresa enquanto estrutura organizacional, enquanto lugar onde ele quer de fato construir a carreira dele. Então, cuidar desse processo é fundamental. E não só o primeiro dia de trabalho ou o processo de treinamento inicial, mas todos os 90 dias. Feito isso, eu gosto de ter como metodologia 4, 5, quantas forem necessárias, entrevistas de acompanhamento funcional, que são aquelas entrevistas de acompanhamento de experiência. Sabe aquelas que tu costuma fazer só um dia ou dois antes de vencer a experiência, quando tu lembra que ele existe? E quando tu se dá conta, nossa, mas já vai dar 90 dias que ele está trabalhando aqui, nossa, passou tão rápido, eu nem vi direito, né? Então, 7 dias nós temos que fazer a primeira conversa com ele. Sim, nós temos que fazer a primeira conversa de alinhamento com esse colaborador. Como é que está o seu ritmo de trabalho? Como é que está a sua quantidade de erros? Como é que está a sua adesão ao time? Como é que está a receptividade do time a você? Como é que está a tua assertividade nos horários, no transporte? Já conseguiu se organizar em casa? Já está mais tranquilo em relação à rotina? Está conseguindo pegar os processos? Quais pegou, quais não pegou? Como é que está a velocidade das tarefas? Como é que está o relacionamento com o cliente? Como é que está a tua linguagem? Tu já conseguiu compreender as palavras que a gente fala aqui, o nome dos processos, o que vem do que e da onde? Então, é necessário que com 7 dias a gente faça um primeiro cheque com ele. Por quê? Porque é ali que começa a dar errado. É ali que ele começa a se enviesar para um lado, ou que ele teve mais dificuldade de pegar um determinado processo e que a gente já começa a inferir julgamentos. Ih, não vai dar. Bah, não sei se vai dar esse daí. Nossa, mas eu aprendi em um dia, ele em 5 ainda não aprendeu, como que pode? Então, é aqui que a coisa começa sutilmente a degringolar, começa sutilmente a se perder. Eu gosto de fazer essas entrevistas que lá no final gere uma nota de 0 a 10, como ele está em relação ao 7º dia. E essa mesma entrevista vai ser feita a cada 15 dias até que vença o período de experiência. A mesma. A gente pega lá dia tal, dia tal, dia tal, as mesmas perguntas e vai gerando essa nota, vai colocando lá a nossa avaliação. Eu gosto muito das avaliações quantitativas. Eu não gosto das avaliações qualitativas. Está bem, está ótimo, está indo bem, está aprendendo, porque isso é muito subjetivo. Um número é muito mais claro. Ele está no 5. Daqui 15 dias, ele obrigatoriamente tem que ter passado para o 7.
Depois ele tem que ter passado para o 7,5, depois ele tem que ter passado para o 8, até que ele chegue num 9 no final da experiência. Lembra? Eu não quero que ele seja um profissional nota 10 no período da experiência. Esse de 9 a 10 é em relação ao que eu espero dele neste período. Pode ser que esse 10 depois da experiência seja equivalente a um 5 para a galera geral lá, entendeu? Mas é o que eu espero para ele nesse período de experiência. Tudo isso com um formulário de entrevista que pode até ser um Google Forms, porque vai gerando gráficos para você, pode ser anexado lá num Trello, no sistema de controle de RH, mas que gere um feedback, que ele assine, que você assine, que às vezes até o treinador responsável por ele assine, e que isso tudo seja claro, seja objetivamente trabalhado, né? Para que ele se sinta observado, para que ele não se sinta cobrado, mas sim acompanhado. Porque quanto maior for o controle que a gente tem no processo de experiência dele, até o validar dos 90 dias, mais controle e conhecimento das dificuldades dele a gente vai ter, e mais ele vai ter visão e ciência de quem sou eu como líder. Então, desde o começo, ele começa me admirando, ele começa a pensando, nossa, como ele tem controle, como eles são organizados, que bacana, quase nunca fizeram isso comigo em nenhum lugar que eu trabalhei. O processo de treinamento, a acolhida, o meu treinamento durante todo o processo de experiência, o acompanhamento das minhas dificuldades, sem julgamento de que eu sirvo ou que eu não sirvo. Então, tudo isso mostra e define a visão que ele terá de mim como líder. O quanto ele vai me admirar, o quanto eu vou ter controle sobre ele e o quanto eu estou trabalhando ele e o desenvolvimento dele dentro de um processo, dentro de um controle, dentro de normativas que me fazem ter segurança do que eu estou fazendo. E essa segurança do que eu estou fazendo garante que desde sempre ele me entenda como um bom líder. Se ele me entender como um bom líder, ele vai confiar mais em mim, a comunicação dele vai fluir melhor, ele vai ter noção se ele vai se adaptar aqui ou não, porque vamos combinar que mesmo que não vá funcionar, ou não vá dar certo, ou ele não seja a pessoa, ou ele não se adapte, é melhor que isso aconteça nos 90 dias, é mais barato, é melhor que ele saia com a impressão de que a empresa fez tudo o que podia e que por uma questão de afinidade ou de empatia ou de qualquer outra coisa, ele não conseguiu ou não deu liga, não deu certo. Então não sai com nenhum peso e com nenhum tipo de acusação, nem me ensinaram e começaram a me cobrar, nem isso, daí aquilo. Entende? Então, você já validou sua liderança, você já ganhou ele já é seu. E aí segue o baile. Imagina como seria a sua liderança e a sua gestão se todas as pessoas que trabalham com você tivessem passado por um bom processo de modelagem, tivessem passado por um processo criterioso de treinamento e acompanhamento. Então, muitas vezes você deixa de fazer isso porque você não tem tempo. E se você não tem tempo de fazer isso, você terá cada vez menos tempo, porque com uma equipe menos capaz, você terá que se envolver cada vez mais diretamente, precisará delegar cada vez menos e estará cada vez mais atolado e mais estressado, e maiores serão os imprevistos e urgências. Então, você fica só correndo atrás do problema e você não age proativamente, preventivamente para resolver os problemas. Então, o processo de onboarding e modelagem é um grande segredo para que o líder ganhe seguidores, e ganhe admiradores e ganhe uma equipe fiel desde o início do trabalho. Que o admire, que esteja disposto a obedecê-lo, que esteja disposto a segui-lo. Por quê? Porque ele fez pela equipe e a equipe quer fazer por ele também. E cada vez mais.